Hoje estamos aqui com a Sandra, ela que é a fundadora, Sandra, Sim. do projeto Vira-Lata, Vira Casa, e ela vai contar um pouquinho pra gente como funciona esse projeto. Bom dia, Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade, né, de vocês estarem divulgando isso para nós, que é tão importante em todos os sentidos, né? Inclusive para a adoção, né? Exatamente. Conta um pouquinho como começou esse projeto, como fundou. Olha, eu era fonoaudióloga de hospital, hoje eu sou clínica só, e quando eu saí, sempre foi minha paixão ir atrás do que chamam de causa animal e que a gente ressignifica isso como causa humanitária. E comecei a fazer um estudo de saúde pública mesmo, porque eu estava fazendo até alguma coisa em São Paulo em relação a isso. Eu queria entender a realidade de Valinhos e entender a realidade desses cachorrinhos, né? E por que chamavam de causa animal, né? Sim. E isso foi em 2016, quando eu estava planejando em sair da área hospitalar, e falei, agora é a hora de tirar o projeto da gaveta. Você já tinha um tempo isso na mente, e aí você... Aí eu fui estudando, né? Quais seriam as formas que a gente teria para combater isso, além de leis que, como não tem... É muito grande para se fiscalizar e tudo mais, e essas leis que a gente não consegue botar para funcionar, né? Exato, existe a lei, mas não é todo mundo que cumpre, não tem fiscalização. Não Exato. tem, é para todo mundo e complicado. Eu acho que a gente poderia, como nós temos bastante apoio, assim, né, do município de Valinhos, e por ser uma cidade pequena, ela poderia estabelecer leis municipais mais rígidas e se tornar referência disso. Porque realmente nobre. A gente não tem, né? Então, se tudo é permitido, a pessoa que ateia o fogo no cachorrinho é o que vai estuprar o filho, é o que vai estuprar o sobrinho, é o que vai judiar do idoso. Não tem diferença. Sim. Né? Então, quando é uma questão de caráter, ele é assim, ele é um ser humano assim. Ele faz com o humano, ele faz com o animal. E aí, se não tem impunidade de nada, né? Se tudo posso fazer, é permitido, não tenho represália quanto a isso. Eu já ouvi falar assim, não tem porque são pessoas que não podem pagar. Mentira, porque a gente atua buraco de sapo, a gente, agora muito menos, Biquinha e outros bairros da periferia, tem sacos e sacos de latinha de cerveja quando você vai lá. Então, se ele não tem dinheiro, ele vai fazer prestação de serviço social. Sim. Vai lá cuidar dos cachorros, né? Vai ver o que ele fez, o que ele causou, a dor que ele provocou, né? E a gente está caminhando, infelizmente, por uma coisa muito ruim, tudo isso. Então, a gente tem que investir nas crianças, que são os novos... Conscientizar. Os novos formadores, os novos propulsores de uma coisa melhor. Então, eu acho que a gente tem que investir na formação de caráter, né, das crianças, como é protocolado isso pela Organização Mundial de Saúde, onde vários países, né, já atuam em cima disso. Campinas, ele estava querendo ser referência como o PIC, né, que nada mais é do que essa formação. E a gente tem referências mundiais, como Inglaterra e outros países, nessa questão de formação. Tentar diminuir a maldade, né? E, enfim. Então, aí eu comecei a aumentar o número de resgates, a elaborar projetos pilotos, projeto piloto contra bullying nas escolas. Então, através dos cachorrinhos, né? O cachorrinho que é cego, que não tem orelha, o que é pretinho, o que é
Você inclui nas escolas. Exatamente, para ele perceber as diferenças, e depois que a gente trabalha isso com os protótipos, que é tipo de pelúcia que foi planejado para isso. No último dia a gente leva e mostra que eles brincam, que eles atuam, que eles interagem com as crianças da mesma forma, que não tem diferença. Não tem a discriminação, né? Exatamente. Mas para se chegar nisso, existe uma experiência própria da criança imitando isso durante o tempo. Sim. E é interessante como criança fala, né? Porque ela às vezes não sabe interpretar que tipo de sentimento ela está tendo. E aí ela diz, mas eu tenho raiva, ok. E como que você pode despejar essa raiva para fora sem ser a agressão, né? E por que que você, que tem orelha grande, que usa óculos, discrimina aquele que é pretinho ou que é isso ou aquilo? E aí com o animal você consegue trazer para uma realidade que isso tudo é normal, existem diferenças, Sim. mas que o convívio é normal entre eles. Sim. Que, na verdade, né, vocês atuam na área da comunicação de uma forma diferente minha, eu reabilito, né? E se eu tenho uma pessoa um aluno que é ótimo em matemática, outro em desenho, outro em português, já pensou se a gente juntasse todas essas habilidades em um ser só, como ele seria perfeito? Exato. Então a junção das diferenças nos torna completo. E isso seria uma sociedade sustentável. As pessoas entenderem isso, né? Então isso era uma parte do projeto, e a outra parte do projeto que nós iniciamos no governo do Orestes, que foi no Figueiras. Então estava indo para lá parceiros como o Michigan, o Microcamp, alguns profissionais liberais para trabalhar com as crianças com dificuldades, e a gente ia abrir perspectiva para 20 crianças que tivessem comportamentos com trocas de gentileza, responsabilidade, e existia ali um programa com atletas que iriam, inclusive, fazer um trabalho com elas em termos de disciplina. Se eu tenho uma disciplina na área esportiva, eu vou ter uma disciplina em qualquer área, área da vida. Sim. Então, isso interrompeu porque houve a pandemia, daí houve a troca de prefeitos e as coisas ficaram um pouco complicadas. E nós não continuamos. E para retomar foi meio difícil os acessos. Para quem não sabe, Vira-Lata e Vira-Casa é um programa de adoções de animais, né? De cachorros. Conta um pouquinho, quando vocês começaram, como que é para a pessoa adotar um cachorrinho? Bem, em 2017 realmente foi assim auges. Quando a coisa começou a acontecer de retirar 9 cachorrinhos ou 10 de um estabelecimento comercial aqui perto. Aqui na cidade de Valinhos. Sim. Todas essas doações, esses resgates são feitos aqui. A maior parte, 99%, 95%. E era uma situação de maus tratos desses 10 animaizinhos. E no meio também tinha uma mãezinha que tinha acabado de parir. E, inclusive, quando a gente foi resgatar, o dono do estabelecimento, a gente tem quase que a certeza que é ele, sequestrou esses cachorrinhos. Jogaram no buraco no Vale Verde, Meu Deus. junto com a mãe e os cachorrinhos. Alguém viu, colocaram no ETA de lá, daí através... Jogaram na rede social e vocês conseguiram localizar. Sim. Então, assim, aí começou e já começou com tudo. E daí já começou a doação e chegando mais as até denúncias, hoje, porque vocês vão, denúncias também, vocês vão no local, verificam. Então, muitas
nos bairros periféricos é mais fácil da gente atuar. Eles têm uma visão de ONG um pouco diferente, mas temerosa, que não é o que a gente quer que eles tenham, mas eles têm um pouco mais de respeito. Até porque a gente não atua só com os cachorrinhos, a gente atua com as famílias, né? Não é só uma adoção, que você vai lá e vai adotar um cachorro. Na verdade, você faz trabalho também com uma família que vai adotar essa pessoa, ou com a família que está a família pegando. Que a gente está resgatando. Então, assim, daí você... a gente entra no local, a gente vê o que está acontecendo, se é situação de maus tratos, como a maioria a gente tira. Aí vem essa renca toda, né? No Vira nunca vem 1 ou 2, vem 10, 12, a última renca pesada foi 19 de uma vez. De uma família. De um lugar. De um lugar. Aí vem 12, aí vem 10 e essa pancada vem de bacia, assim, uma judiação, né? Falar desse jeito. E esses cachorros, Sandra, os petzinhos, quando vocês resgatam, onde eles ficam? Olha, a gente tem alguns lares temporários solidários que elas acolhem bebezinhos, porque os lares temporários, a maioria não aceitam mais bebês. É só cachorrinhos adultos. E os cachorrinhos adultos que ficam são lares temporários pagos, e que também não tem lugar, e agora, fim de ano, onde o descarte é muito maior, e por outro lado, para o lar temporário, que na verdade são ou hotéisinhos ou creches, é onde eles ganham a possibilidade de ter mais dinheiro ganhando por diária das famílias que vão viajar e deixam lá. Então aí a gente não tem espaço para isso. Mas é uma coisa que o Vira quer muito. Como funciona quem quer na verdade, fazer parte dessa ONG, sendo lar temporário? Olha, primeiro a gente quer saber qual é o local, se ele é seguro, se é um local organizado, higienizado normalmente. Como é a rotina dessa família, se há disponibilidade de acolher, porque não é dar o lar temporário só, é como ele acolhe. Ele passa por uma entrevista, né? Passa por uma entrevista e aí a gente vai saber que tipo de laço que essa pessoa que daria o lar temporário, esse tutor temporário, daria para o cachorrinho. Por aí você tem um perfil, olha, para lá não dá para levar. Né? Ou se não dá para levar um tipo de cachorro, outro. Aí a gente... Nessa pré-entrevista você já define o perfil da pessoa e o perfil da família e o perfil do local, né? E os lares temporários que a gente tem, basicamente hoje são 2, que são os que a gente tem absoluta segurança de que vão ser bem tratados. E agora, solidários a gente tem vários, né? E quando não conseguimos com esses 2, a gente vai para Campinas, para Itatiba, para Vinhedo, tentar pagar isso e ver se, né? Mas a gente procura manter com esses 2 que a gente tem. Para adotar também, tem essa entrevista, quem quer adotar também um cachorrinho passa por essa entrevista, como que funciona? Sim, a gente é um pouco rígido nisso. Antes conseguíamos ir às casas, hoje a gente pede comprovante de endereço, a gente quer saber fotos, como é a casa, né? E buscamos através de um formulário que é obrigatório, saber o perfil dessa família, né? Ver se o que ela está nos pedindo encaixaria aquele cachorrinho. Mesmo porque é uma vida que ela vai levar para casa dela, ela vai ter que ter responsabilidade por Exatamente. Nisso. E aí, se a pessoa quer um filhotinho de 45 dias e ela vai trabalhar o dia inteirinho e esse cachorrinho ficar sozinho, sem orientação, quando ela voltar, vai ter um estrago na casa dela.
Porque um cachorrinho pequenininho, ele precisa de referência. Ele não sabe como explorar aquilo, ele não se entende num local vazio, né? Então, a gente procura fazer que esta adoção seja consciente. Porque não adianta querer doar, sabe? Não é só doar. O intuito do projeto do Vira-Lata Vira Casa não é só doar, né? Não. É dar estrutura tanto para quem está adotando, quanto para o cachorrinho que vai ser adotado. Sim. E quando a chácara, a rigidez é muito maior. Muito maior. Por mais que seja mais espaçoso, é mais rígido o processo. O cachorro não quer espaço. O cachorro quer companhia, quer estar do lado. Quer atenção. Né? Ele é um ser que depende do carinho tanto quanto o humano, né? Então, a gente não quer um cachorrinho que vira um autista, que fica no mato tentando se encontrar ou encontrar algo que o conforte, né? Então, a gente não doa para quintal. Hoje, para você ter uma ideia, eu não sei quantos formulários temos no total, não tenho esse número para te passar agora. Quando você pede um print da carteira de vacinação do cachorrinho que já existe na casa, não tem. E eu não estou falando de uma pessoa que mora num palacete, nem da pessoa que mora numa casa mais simples de bairro ou qualquer coisa assim. É geral isso. É geral. Aí você vai na casa, no quintal, ele nunca tomou banho, né? E muitas outras coisas que a gente já assistiu, de um cachorrinho apanhar de cinta, porque ele ficava pendurado na janela da cozinha querendo entrar. Ai, que dó. Então, assim, se não for para ser um integrante da família, então por que adotar? Né? Para depois atrapalhar a vida, porque cachorro, ele precisa, como qualquer ser vivo, de um tempo para ele. Sim. E todos os cuidados, ele tem os cuidados veterinários, ele tem os cuidados mensais de prevenções contra doenças, de vacinas, de como tudo. Um ser humano, né? Tem aquela carteirinha de vacinação desde que nasce, a mesma coisa acontece com os pets. E educar. Assim como existe preconceito, não quero um cachorro macho porque ele faz xixi por tudo, desculpa, mas que educador a gente está falando aqui? Então, é educação, né? E isso torna o Vira, dizem que seleto, que seja visto assim. Porque aqui a gente faz com consciência, a gente faz com respeito à vida que a gente resgatou e respeito ao papel que eu tenho. Que eu sou uma ponte entre da onde eu retirei para um lugar melhor. Nem sempre a gente acerta. Com tudo que a gente faz, ainda existe uma margem de erro. Infelizmente, o humano ele é muito dissimulado, ele é difícil. Eu falo por experiência própria, Vira-Lata, Vira Casa, é um projeto muito sério. Eu passei pela experiência, eu tive uma adoção e tive um processo após a adoção aí de estar 3 meses a pessoa acompanhando o meu pet lá em casa, como era, como não era, qual era a adaptação dele também, porque eu acredito que se não tiver uma adaptação boa, eles acabam retirando o pet da casa. E esse é o diferencial, e a gente fala isso com orgulho. A gente tem a Michele Marques Heredia, ou é Michele Heredia Marques, uma coisa assim, ela é quem cuida disso para nós. Ela é uma comportamentalista fantástica e que a gente passa para os adotantes o contato para que qualquer coisa que haja de dificuldade nesse período, que ela atua. E ela atua. Né? Ela vai, ela liga, ela pede fotos. Não, ela fica maravilhoso. junto. Eu acho maravilhoso. Exatamente, é essa consciência que a gente tem que trazer, né? Então, Vira-Lata
Vira Casa, Vira Lata. É uma organização, uma ONG muito séria, muito competente. Acho que é muito válido ter esses projetos assim na cidade. E também estou sabendo que vai ter um evento agora, né, para vocês arrecadarem fundos para o projeto. Conta pra gente quando vai ser, como vai ser. Dia 19 de outubro, no melhor clube que a gente tem de Valinhos. O salão é maravilhoso, a banda é fantástica, é a P2. Ninguém consegue ficar sentado com ela. Realmente esses caras vêm com tudo para não deixar a gente em paz de sossego, né? A cozinha vai estar sendo liderada pelos cozinheiros do bem, que eles atuam, são chefes e eles atuam em várias, até em outras entidades, sim. Eu acho que vai ser assim maravilhoso, como realmente ele é. Vai ser dia 19 de outubro, né? Do próximo mês agora. Sim. Quem quiser comprar o convite, como faz? Existe um QR Code em cartazes e existe nas divulgações o meu WhatsApp, onde a pessoa daí, ela vê quantos convites ela quer, ela vai fazer o pagamento no CNPJ do Vira-Lata e daí a gente já envia para ela os endereços de e-mails para que a gente possa emitir os ingressos. Esse ingresso ele vai ser vendido até quando? Tem um prazo? Olha, eu espero que explode tudo logo. Já bem rápido a venda, né? O ano passado, os outros anos foram assim. É uma causa muito nobre, então com certeza vai ser muito rápido as vendas. E ele é um jantar lindo, né? E as pessoas se encontram e eu acho que é a confraternização que existe, né? Também faz parte. Então, assim, o ano passado muita gente ficou sem, porque o próprio clube divulga. E aí os associados, eles aderem bastante, né? Então... Esse é o terceiro jantar que acontece pela ONG, né? É o terceiro. Que bacana. Sandra, muito obrigada. Um belo trabalho. Eu espero que esse trabalho cresça muito mais, essa ONG cresça muito mais, porque vale a pena por mais pessoas assim como você aqui na nossa cidade. Obrigada pela entrevista de hoje. Muito obrigada, gratidão a vocês. E a gente espera realmente ter mais adesões de voluntários para que a gente consiga colocar esse projeto todinho funcionando, né? Hoje ele está mais em resgate porque, infelizmente, na pós-pandemia, acho que 200% é pouco. Aumentou muito. Então, a gente não deu conta de fazer, continuar os outros. Mas eu espero que a gente cumpra o nosso papel social, porque eu quero que minha netinha tenha uma vida e viva um mundo melhor. Quem quiser ser voluntário, é só entrar em contato com a ONG? Sim, por favor. Muito obrigada. Gratidão. A gente que agradece, Sandra. Obrigada pela entrevista maravilhosa de hoje. Gratidão.